noite, o Governo pronunciou-se hoje pela primeira vez sobre o caso TVS. O Ministro Secretário-Geral do Governo, em declarações à imprensa, disse que será enviada mais tardar amanhã à televisão são tomense uma missão de auditoria com 2 objetivos principais: inspecionar as contas da TVS e apreciar as informações de caráter disciplinar que se encontram na posse do Executivo. Vimos seguindo com bastante atenção o que se tem passado na televisão. Recebemos uma carta que nos foi endereçada pessoalmente e também aos órgãos de soberania, aos partidos políticos. Recebemos também da parte da direção da televisão uma carta, uma nota de protesto. E nós constatamos que há uma convergência em relação a alguns aspectos, e um deles é que deve haver uma auditoria às contas, sobretudo porque há acusações de corrupção e de outras coisas. Por isso mesmo, nós vamos enviar para a televisão, entre hoje e amanhã, vamos enviar uma missão de auditoria à televisão, mas porque também nos chegaram informações de caráter disciplinar, vamos enviar também, portanto, nessa missão, pessoas que possam apreciar isso e dizer ao Governo o que se passa exatamente na televisão. E, a partir daí, o Governo adotará as medidas que ele julgar mais conveniente para lidar com essa situação. Mas gostaríamos também de dizer que a televisão nacional deve continuar a ser um local de trabalho, deve continuar a ser um local de prestação de serviço público, e é para isso que o Estado gasta dinheiro, é para isso que o Estado lá coloca dinheiro. Por isso, esperemos que isso aconteça, esperemos que as pessoas colaborem com a missão que o Estado vai enviar, que o Governo vai enviar à televisão, e que se preste com a maior honestidade todas as informações necessárias para que o Governo possa ajuizar e adotar as medidas mais adequadas e que cada um possa assumir a sua responsabilidade. Mas eu repito, pretende o Governo que a televisão continue a guardar a imagem que ela própria construiu, que ela continue a prestar um serviço público de qualidade e com o rigor com que ela até agora fez. Nós tomamos, como se diz, boa nota das acusações mútuas, das instabilidades, dos problemas que existem, e enviaremos essa missão que vai nos elucidar e, quiçá, propor algumas medidas que devem ser adotadas. Por isso, pedimos sangue frio, pedimos tranquilidade e pedimos, sobretudo, que se conserve o profissionalismo dentro da TVS. Arranca amanhã um seminário sobre o trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. O certame, dirigido aos membros dos sindicatos dos professores, enquadra-se na preparação da Conferência Internacional sobre a problemática a realizar-se em dezembro próximo na capital santomense. Mais uma vez, o trabalho infantil em São Tomé e Príncipe no centro das atenções. Para o efeito, será realizado amanhã um seminário sobre a mão de obra infantil em São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe é o único país da lusofonia que, segundo a União Geral dos Trabalhadores, que ainda não possui legislações sobre o trabalho infantil. A nível dos 5 países que falam português em África, já há um trabalho bastante avançado, inclusive já há legislações. E então, com relação ao nosso país, até este momento nós ainda não tivemos um posicionamento sobre o trabalho infantil. Se há ou se não há trabalho infantil, quem são as pessoas que contratam as crianças ou se não contratam e que tipo de trabalho que essas crianças fazem. E então, haverá no mês de dezembro a conferência internacional, tanto em que virão os outros colegas
dos outros países que falam português. Não será só de África, mas será do PALOP de língua portuguesa, da lusofonia de uma forma geral. E então nós estamos a fazer como que fosse uma preparação para a tal conferência internacional. O seminário é destinado aos membros dos sindicatos dos professores com o objetivo de estarem melhores preparados para a Conferência Internacional sobre o Trabalho Infantil, que irá decorrer em meados de dezembro na capital santomense. Nós vamos reunir amanhã para discutir, portanto vamos reunir apenas os membros do sindicato dos professores, em que vamos falar, vamos discutir, como eu dizia, sobre este flagelo. Se há trabalho infantil, que tipo de trabalho infantil existe no país, quais são as formas, porque existem duas formas, há trabalho infantil e há piores formas de trabalho infantil, aqueles, por exemplo, em que as crianças trabalham nas fábricas, nas oficinas, lidam com produtos perigosos, portanto, e se existem também empresas ou setores que contratam mão de obra infantil. Segundo Costa Carlos, a situação de mão de obra infantil em São Tomé e Príncipe ainda não atingiu o estado alarmante. Neste momento, ainda nós não estamos numa situação muito alarmante. Portanto, há esses trabalhos que as crianças fazem de vender, de carregar as cargas de um lado para o outro, ou de irem fazer recados, mas ainda não é muito alarmante porque não são muitas as crianças que fazem as piores formas de trabalho infantil. É um aspecto. Outro aspecto, mesmo as crianças que trabalham, elas trabalham um período e elas vão para a escola no outro período. Portanto, não há muitas crianças fora da escola por causa do trabalho. Então, consideramos isso como um passo importante. O seminário de 2 dias arranca amanhã na Casa da Cultura. Seminário sobre o trabalho infantil. O arroz do Japão já começou a ser comercializado. O atraso da entrada do produto no mercado foi devido à quantidade avultada de sacos solicitada pelos comerciantes. Justificação dada hoje por Hamilton do Rosário, responsável do Fundo de Estabilização e de Preços Básicos. Com cerca de uma semana de atraso da data anunciada pelo governo para a entrada no mercado, o arroz do Japão começou a ser comercializado a partir da última sexta-feira. Segundo o responsável do Fundo de Estabilização e de Preços Básicos, o adiantamento da data da comercialização deste produto foi para o governo definir as regras para a venda deste arroz, uma vez que deparou com pedidos avultados por parte dos comerciantes. Principalmente que casas comerciais que enviaram uma nota em querer receber 25 mil, 30 mil, 45 mil. E isto nós não... 25 mil sacos, 35 mil sacos, e o governo não viabilizou. E para as casas comerciais grandes, nós temos uma taxa que são por aí volta de 2 mil sacos por cada loja. Hoje é o segundo dia da venda deste arroz aos comerciantes, o que provocou aglomerado em algumas casas comerciais. Bom dia. 350. Onde é que vai vender cada quilo? 13 quanto cada quilo? Mas por que está tanta gente aqui? Doutora, não recebeu arroz ainda. Mas foi um esforço grande para conseguir comprar o arroz. Foi sim. Segundo testemunhos, alguns retalhistas estão a aproveitar este momento em que o produto está a ser colocado no mercado para fazer alguma especulação. No sábado, por exemplo, o preço rondava 14 mil dobras por litro. No sábado, quando disseram que arroz levantou no sábado, foi levantado no sábado. No mercado Blegue estão a vender arroz para essa caneca por 12.500, 1 litro por 15 mil dobras. Isso inclui que há lugar que está a vender arroz 350, também está a vender talvez 370. Que a pessoa para estar fugir ao outro lado para vir aqui quer dizer que há especulação de preço. Se assim for, a inspeção das atividades econômicas é chamada a ter uma intervenção maior no mercado. Nas lojas, pelo menos, o saco tem sido vendido a 350 mil dobras, mas já os retalhistas têm usado duas medidas. O litro menor é comercializado a 10 mil dobras e o menor a 13. A senhora está vendendo? 10 mil. Este litro, qual é a quantidade deste litro? Esse litro falta um pouco só para 1 quilo. Quanto é que compraram cada saco? 350. Quer dizer que os vendedores, os comerciantes estão
estão a cumprir o preço estipulado? Eu acho que sim. Mesmo, está a ver, para ajudar o povo, tem que ser 1 quilo mesmo 13.500, está a ver? E esse preço tem sido cumprido aqui no mercado? Sim, não, isso ainda não vi. Isso ainda não vi. Eu sou pela primeira vez agora para o mercado, agora isso ainda não vi. Quer dizer que não viste o quilo 13.500, mas viste o 1 litro por 10 mil dobras e também há outro que está vendendo também 14 mil dobras. Mas esse 1 litro dá 1 quilo mesmo ou não, não é? Isso que eu não sei ainda, não me dei ainda. O mercado começa a ser abastecido com arroz do Japão. A Direção de Regulação e Controlo das Atividades Económicas apreendeu hoje cerca de 100 quilos de arroz que estavam a ser especulados no mercado. O produto será encaminhado às instituições de caridade. Este organismo policial económico do Estado chama a atenção da população em geral para não cair nas manobras dos comerciantes. Apesar do governo ter estipulado a quantia de 13.500 dobras para a venda a retalho do arroz do Japão, alguns comerciantes têm vendido o produto a um preço mais elevado. A Direção de Regulação e Controlo das Atividades Econômicas conseguiu apreender hoje cerca de 100 quilos de arroz. A pressão foi no decurso, como disse atrás, da nossa fiscalização. Temos uma equipa no terreno e detectaram isso no terreno. Detectaram a venda do arroz acima do preço. O arroz está a ser vendido a 15 mil dobras. Portanto, ninguém deve vender arroz nem a 14, nem 15, nem 16. Portanto, a pressão foi por causa do preço, que estavam a vender arroz a 15 mil dobras, nós aprendemos o arroz. Gostaríamos de apelar à população, uma vez mais, a não comprarem o arroz acima dos 13.500 dobras. Portanto, o preço máximo de venda do arroz do Estado é 13.500 dobras. Além disso, Samuel Antônio chamou a atenção da população para o facto dos comerciantes estarem a utilizar técnicas enganosas. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para apelar à população para terem muito cuidado quando comprarem arroz na caneca. Portanto, aconselharia mesmo a não comprar na caneca. Era bom dizer loja e comprar na loja. Mas quem tiver que comprar da caneca, é bom ter alguma atenção, porque eles agora têm uma estratégia de especulação. Esta caneca, eles aldrabaram essa caneca. Eles têm esse artigo, põem isso por dentro. E depois essa chapa fica por dentro. E o fundo da caneca já vem aí para cima. Portanto, aqui já estão a enganar a população, já estão a enganar o consumidor em cerca de 200 gramas. Portanto, é sempre bom ter atenção. O indivíduo foi apanhado nesta prática pela polícia e já está cá detido e ele irá ao Ministério Público. Todos aqueles que forem apanhados a especular o preço do arroz sofrerão consequências, segundo o diretor da atividade econômica. A primeira medida que vamos tomar é a apreensão do arroz. Vamos apreender os produtos. A segunda medida, vamos deter as pessoas e enviá-los ao tribunal. Portanto, todos aqueles que forem apanhados a vender arroz acima do preço estipulado serão punidos. Vamos apreender toda a mercadoria, as pessoas, é possível, perdem a mercadoria e depois respondem por um processo. Esse que gostamos de apelar é apelar à população em geral, assim que tivessem notícia ou informações de alguém que esteja a vender arroz acima do preço, que nos informem, colaborem com a polícia e nós vamos lá para nós tomarmos as devidas medidas. O arroz apreendido nestas operações serão entregues às instituições de caridade. A importância de uma alimentação saudável, como consegui-la sem gastar muito e que alimentos devem fazer parte da nossa dieta diária. Estes foram alguns dos assuntos que dominaram a palestra sobre doenças crónicas não transmissíveis que decorreu na Escola Secundária Básica da cidade de Neves, no distrito de Lembá. De escola em escola, a mensagem levada aos alunos é a prevenção. O objetivo é que os alunos do ensino secundário aprendam que as doenças crónicas não transmissíveis, como a diabetes, a hipertensão, o cancro do pulmão e do estômago, a asma, resultam de certos hábitos e estilos de vida
adotados ao longo de anos. Nós estamos realizando esta atividade em todas as escolas secundárias com os alunos de Santo Tomé e Príncipe. Começamos em Santo Tomé, como sempre, e no fim deixamos para o Príncipe. Nós estamos iniciando com os alunos da escola secundária, visto que nós pensamos que é nesta fase que os alunos começam a adquirir certos vícios que nós não gostaríamos que eles adquirissem. A alimentação saudável também é fundamental no campo da prevenção das doenças crónicas não transmissíveis. Aprender a selecionar os alimentos, como adquiri-los e encontrar alternativas de forma a garantir uma boa dieta diária. Comer bem, mas com pouco dinheiro, foi o princípio ensinado aos mais novos nesta palestra. Comer bem com pouco dinheiro é uma mensagem que nós estamos a levar ao nível nacional, que não precisa ter muito dinheiro para comer bem. Nós, os santomenses, quase nós todos temos uma casa com quintal. Então, se nós aproveitarmos essa chuvada toda e começarmos a plantar, a partir de agora, o nosso chão não é ingrato com ninguém. É só atirar uma semente, é só pôr uma planta no chão, 2, 3 meses, nós temos tudo para nós utilizarmos. Eu acho que é uma iniciativa boa de louvar, porque de acordo ao tema que refere-se à alimentação saudável, e nós sabemos que a alimentação é um dos fatores que potencializam o entendimento, a compreensão e a capacidade intelectual dos alunos. E quando vem um tema como este, que fala da alimentação saudável, que fala da bebida, fala do cigarro, vem de certo modo influenciar o pensamento e comportamento dos alunos, no sentido de eles terem, enfim, um comportamento também saudável quanto à sua saúde e, quem sabe, também aconselhar os seus pais, em educação, os vizinhos, quanto àquilo que se deve ter em conta para se ter uma alimentação saudável. É uma alimentação variada e equilibrada. Uma iniciativa que contou com a participação de professores e alunos e que vai percorrer as diversas escolas secundárias do país. Sejam de novo bem-vindos. O Desportivo de Guadalupe, depois da subida de divisão na presente temporada, conseguiu mais uma proeza ao vencer no sábado, no campo do Quartel, o Óquil de Rei por 1-0 e conquistou a Taça de São Tomé e Príncipe em São Tomé. Um resultado alcançado no prolongamento. A reportagem com o jornalista Artur Pinho. Num jogo em característico de uma final, o Óquil de Rei de Castanho e Branco bem precisava de vencer para salvar o prestígio de uma equipa de escalão maior, enquanto para o Guadalupe ganhar era dar um passo gigante para fazer história na vida do clube de Lubate, depois de ter sagrado campeão da Zona B da 2ª Divisão, o que lhe garantiu a subida para o convívio dos grandes. Com uma boa assistência, um jogo bastante equilibrado, com algum ascendente para o Guadalupe em algumas fases da partida, com o guarda-redes do Óquil de Rei mais solicitado para prestar serviço. Uma partida bastante disputada na zona do meio-campo, com as duas claques ávidas do golo que não chegava. E chegava-se o intervalo, com as duas equipas empatadas a 0. Na segunda parte, o jogo passou a ser mais renhido, com a baliza do Óquil de Rei a ser mais ameaçada. Mas a verdade é que o golo não chegava para qualquer das equipas. E era o apito final, e 0-0 era o resultado, o que obrigou os jogadores a irem para o prolongamento, uma vez que tratava de uma final e se tinha que se encontrar um vencedor. Um prolongamento retardado devido a uma pequena escaramuça registrada e que suscitou a intervenção do corpo policial. Serenados os ânimos, o árbitro deu início a mais 30 minutos de jogo e nos primeiros 15, na sequência de um pontapé de canto, o Guadalupe deixou em sentido a defesa do Óquil de Rei, com o guarda-redes a fazer uma excelente defesa, respondendo a um remate de cabeça. Esgotada a primeira parte do prolongamento com o 0-0 a persistir. E foi na segunda metade que o Desportivo Guadalupe chega ao golo. Num lance na área, em defesa do Óquil de Rei aliviar mal o esférico, com o guarda-redes a fazer o melhor e a bola a sobrar para um dos homens do Guadalupe, com a baliza desguarnecida a tirar e permitir a festa dos adeptos que até invadiram o terreno do jogo. Num lance seguinte, o Guadalupe podia ampliar a vantagem e sentenciar o jogo. Mas o remate foi às malhas laterais.
O Oco de Rei, praticamente resignado, já não teve tempo para mudar o rumo dos acontecimentos, porque chegava ao apito final dos 120 minutos do jogo. E o Guadalupe vencia a final da Taça de São Tomé e fazia festa no final. Festa para o Desportivo do Guadalupe. No final da partida, o técnico do Oco de Rei criticou o mau desempenho dos seus jogadores, enquanto que o treinador do Guadalupe justificou a vitória com a estratégia montada. Começamos a história vai continuando. Eu sei que Guadalupe tem qualidade e eu tinha prometido que vamos ser vencedor de Taça de Santo Tomé. Mas foi um jogo difícil. Foi difícil, fomos até prolongamento, mas nós tínhamos que utilizar alguns truques e ser vencedor rapidamente nesse prolongamento. Falhou algumas coisas, pronto. Às vezes a gente conversa com o jogador para fazer uma coisa, às vezes faz outra. E não havia necessidade de nós sofrermos esse gol que nós sofremos, porque quando eu fiz a última substituição, eu mandei o jogador para reforçar o meio campo. Mas quando ele entrou, ele passou a fazer linha de ataque, passou a atacar. Pronto, e foi a causa que deu que nós sofremos um gol frio, um gol que ninguém esperava. Ninguém esperava. Mas, qualquer das formas, a equipa do Guadalupe deve ter sido, em alguns momentos, foi superior ao Oco de Rei. Sim, digo, eles foram, quer dizer, todos não, quer dizer, porque nós... Em alguns momentos? Em alguns momentos, sim. Foram, por isso que eu volto outra vez a repetir. Quando um técnico manda o jogador fazer uma coisa, ele deve fazer. Porque se o jogador fizesse, talvez o Guadalupe não teria possibilidade de jogar. E, portanto, custou-nos caro. E agora é pensar para o próximo ano? Sim, agora vamos pensar para a próxima época. E dar outra força à equipa de Oco de Rei. Antes do final deste ano, o Complexo Desportivo de Folha Fede vai receber materiais avaliados em 12 mil euros para a prática de atletismo, assegurou o diretor técnico da Fundação Internacional Olimpáfrica. Segundo o Sand Mamadou, no próximo ciclo olímpico 2013-2016, São Tomé e Príncipe irá beneficiar de financiamento para a criação de um museu desportivo. Erguido em finais de 2006, o Complexo Desportivo de Folha Fede, para além de dispor de um campo de futebol 11 e de um recinto para a prática de modalidades coletivas, o centro vai dispor de outras valências. A Fundação Olimpáfrica decidiu investir 12 mil euros na compra de materiais para a prática do atletismo, visando potencializar esta modalidade que em 1999-2003 foi vice-campeão de África segundo o ranking da IAF, Federação Internacional de Atletismo. Plus tard au mois de décembre, donc le matériel. O mais tardar no mês de dezembro, os materiais bases deste programa estarão aqui e são de grande importância, no valor de 12 mil euros. Placa, dardo, pistolas, martelo, barreiras, etc. Será um pacote importante. Entre 2009 e 2012, selecionamos 8 países que beneficiaram deste programa e São Tomé e Príncipe faz parte. Et aujourd'hui, on a mis Sao Tomé dans le programme. O diretor técnico desta fundação, que assistiu à cerimónia de lançamento da prova de atletismo na categoria cadete, cofinanciado por esta organização, pela IAF e a CNOA, Associação Nacional dos Comitês Olímpicos de África, saudou o trabalho desenvolvido pelo Comitê Olímpico Nacional em prol do desporto. J'ai visité le Comité National Olympique. J'ai vu que franchement il y a eu... Visitei o Comitê Olímpico, vi enormes iniciativas em curso, vi várias mudanças em relação a 3 anos. Fiquei surpreendido, mudanças ao nível de infraestruturas, é uma visão ampla. Au niveau infrastructurel, mais au niveau également de la vision. João, il n'est plus de Sao Tomé, mas ele é por l'Afrique. João não trabalha apenas para São Tomé, ele trabalha para a África, ele desempenha um papel fundamental na sua visão das coisas. Daí a razão pela qual ocupa altos cargos ao nível do continente. Au nível continental, mas également au nível mundial. O senegalês Sandi Mamadou prometeu que no próximo ciclo olímpico 2013-2016, que culminará no Brasil, o Comitê Olímpico Nacional irá beneficiar de um pacote financeiro para preparar os atletas, criar um museu do desporto e desenvolver vários programas visando a promoção dos ideais olímpicos defendidos por Pierre de Coubertin, pai do olimpismo. Estive com ele a ver a possibilidade, estive a visitar a nossa biblioteca
para munir a nossa biblioteca com mais títulos, livros e, sobretudo, dentro de pouco tempo, vamos ver até que termine o ciclo de 2016, criamos um museu do desporto. Portanto, porque nós, hoje em dia, nós não temos onde contar a história do desporto nacional. Portanto, há necessidade de se criar um espaço onde se possa expor aquilo que foi o desporto nacional, em que o miúdo daqui, que nasce hoje, daqui a 10 anos, vai lá e vê a história do desporto nacional. Boas novas que foram públicas no final do torneio de atletismo que reuniu 300 jovens dos 12 e 15 anos de idade de diferentes escolas do distrito de Mesocha, o segundo mais populoso de São Tomé. São nessas idades é que nós conseguimos detectar os verdadeiros talentos. E isso é que faz falta para o desporto nacional. Porque nós, há um tempo para cá, nós deixamos de fazer tipos dessa atividade. Nós reparamos que os nossos talentos estão a desaparecer. Em São Tomé e Príncipe, hoje em dia, já existe uma camada juvenil muito grande. Portanto, é necessário que nós façamos, não só nessa modalidade, mas em várias modalidades, mas façamos tipos dessas competições, onde nós possamos recolher alguns talentos e trabalhá-los para o futuro. Eu acho que é de capital importância essa organização dessas provas. O atletismo marca passos no descobrimento de novos talentos para preparar o futuro nos Jogos Internacionais da modalidade. Os eleitos em diferentes categorias levaram para casa prémios de participação e a nova diretora do centro recebeu um computador. Grande goleada. É tudo. Obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e boa semana.